é imponente. É um cemitério dos abastados. Seus mausoléus são suntuosos, verdadeiras obras de arte. Ao nos ver introspectivos, o mestre continuou a deixar fluir suas ideias. Os notáveis homens e mulheres da sociedade aqui jazem. Sonhos, pesadelos, sentimentos secretos, emoções visíveis, golpes de ansiedade, momentos de raro prazer constituíram a vida de cada ser humano que aqui repousa. Suas histórias estão adormecidas e raramente alguém se preocupa com elas, a não ser os seus íntimos. Não sabíamos onde o mestre queria chegar. Nem mesmo sabíamos se a conferência havia começado ou se haveria conferência. Só sabíamos que suas palavras nos conduziam a um passeio pela nossa própria história. O passado dos falecidos revelava as vielas do nosso futuro. Então, sua fala, que parecia instigadora do medo, começou a ter uma doçura inexplicável. Leiam durante 10 minutos as amáveis mensagens afixadas na cabeceira dos mausoléus. Eu nunca havia feito essa experiência sociológica. Apesar de a luminosidade não ser excelente, começamos a percorrer as ruas do cemitério e a ler as mensagens cravadas em metal que celebravam a existência das pessoas que partiram. Quantas saudades, quantas marcas, quantas palavras carregadas de nobres significados. Algumas mensagens diziam: ao meu gentil e dócil marido, com saudades da sua amada esposa, que Deus o tenha em paz. Ao querido papai, o tempo furtou sua presença, mas jamais furtará o amor que sentimos por você. Papai, você é inesquecível. Todos os dias o amarei. Ao amigo insubstituível, obrigado por ter existido e ter participado de nossa vida. Não sei o que aconteceu comigo ao ler aquelas placas, mas me envolvi numa atmosfera de afetividade. Comecei a relembrar as pessoas que perdera. Nunca escrevi uma placa para meu pai. Nem ao menos lhe agradeci por ter me dado a vida. O seu suicídio bloqueou meus sentimentos. Nem para minha valente mãe eu escrevi uma mensagem, a não ser aquela que trago silenciosamente na mente. Eu te amo, mãe. Obrigado por ter suportado a minha rebeldia. Olhei para o lado e vi todos os meus amigos e os empresários emocionados. Viajaram no tempo. Abriram as portas do inconsciente e depararam com a mais crua fragilidade. Eram homens que dirigiam empresas com milhares de pessoas, mas agora se sentiam simplesmente mortais. Dessa forma, senti que o mestre criara propositadamente um clima. Tirara-lhes completamente a segurança, os mecanismos de defesa, a proteção do status financeiro, para torpedeá-los com suas palavras. Quando abriu a boca, perguntou algo que todo empresário detesta ouvir. Onde estão e quem são os proletários da atualidade? Essas pessoas vão debandar. Embora estejam atordoados pela viagem ao passado, não aguentarão o tranco das críticas do vendedor de ideias. Ninguém respondeu nada. A resposta, que parecia óbvia, não era. Naquele momento, o mestre extraiu meu sangue sem injetar agulha. Vocês são os proletários da atualidade. Pelo menos uma casta importante deles. Que afirmação é essa? Será que ele não sabe quem é o público que está presente? Tive vontade de sair correndo, porque parecia que o mestre não entendia nada do que estava falando, nem para quem estava falando. Mas em seguida, ele me fez derrapar nas curvas dos meus pensamentos. Disse que o filósofo Karl Marx deixara sua terra natal e fora para Paris, onde conhecera Friedrich Engels. Os dois afinaram suas ideias, tornaram-se membros de grupos socialistas e iniciaram uma colaboração que durou a vida toda. Para eles, os fatores econômicos e tecnológicos, expressos pelo modo como os bens são produzidos e as riquezas distribuídas, seriam as forças que desenvolvem a história e alicerçam a política, a lei, a moral, a filosofia, enfim, toda a cultura. Marx acreditava que a história humana era governada pelas leis da ciência e rejeitava todas as interpretações religiosas da natureza e da história. Por meio dessas leis, as pessoas, em especial a classe trabalhadora, teriam liberdade de construir a própria história. Mas comentou que essa tão sonhada liberdade não se materializara. Quando alguns socialistas tomaram o poder, tornaram-se implacáveis. Destruíram milhares de supostos opositores, silenciaram vozes, tolheram direitos, esmagaram, enfim, a liberdade que discursavam. A classe trabalhadora não construiu sua própria história, mas a história que a cúpula determinou. A antiga religião fora substituída pelo culto à personalidade daqueles líderes. A revolução deles era externa. Diferentemente deles, o meu sonho não é destruir o sistema político vigente para reconstruí-lo.
Não creio em mudanças de fora para dentro. Creio numa mudança pacífica, de dentro para fora. Uma mudança na capacidade de pensar, de enxergar, criticar, interpretar os fenômenos sociais e, em especial, na capacidade de resgatar o prazer. O meu sonho está dentro do ser humano. Após essa breve explanação, que revelava que ele sabia o que estava dizendo, começou a falar que, quando Marx lançou suas ideias, a classe dominante não distribuía renda, usava o poder político e financeiro para oprimir a classe trabalhadora. Uma pequena minoria vivia nababescamente diante da miséria de uma imensa maioria. A diferença de classes ainda existia, as injustiças sociais ainda não haviam sido erradicadas, mas no terceiro milênio o sistema, com o advento da globalização, gerara uma nova classe de pessoas exploradas. Vocês! Ao ouvir essa sua afirmação, pensei outra vez. Mas não são eles os privilegiados? Não vivem no luxo e na mordomia? Como é possível classificá-los como uma classe explorada, como os proletários desse milênio? Mas para começar a fundamentar suas ideias, ele começou a jogar por terra um ditado popular que muitos de nós conhecíamos. Nos séculos passados, antes de o sistema se desenvolver, uma fortuna demorava 3 gerações para se acabar. Por isso, o velho ditado tinha fundamento: avô rico, filho nobre, neto pobre. Mas nos dias atuais, raramente esse pensamento tem validade. Uma empresa sólida pode desaparecer em 5 anos. Uma indústria importante pode estar fora do mercado em pouco tempo. Enfim, a quantidade de anos de uma geração pode ser suficiente para destruir 3, 4, 5 ou mais fortunas. Meu castelo de cartas começava a desmoronar. Depois do susto inicial, os empresários ficaram pensativos e começaram a concordar com o provocador misterioso. Para suas empresas sobreviverem, vocês têm de competir num processo sem fim. Para suas empresas não serem devoradas por concorrentes, têm de se redescobrir a cada ano, se superar a cada mês e se reinventar a cada semana. E fez uma pergunta básica, cuja resposta todos erraram. O sistema esmaga as empresas que caem na insignificância ou na ineficiência? Sim! Não. Na realidade, o sistema não esmaga as empresas. Ele esmaga os seus líderes. O mestre também nos disse que médicos, advogados, engenheiros, jornalistas e tantos outros profissionais estavam no mesmo processo de esmagamento. Os donos do dinheiro começaram a entender que não eram tão ricos como pensavam. Os proprietários do poder começaram a perceber que não eram tão fortes como imaginavam. Durante essa exposição inicial, algumas pessoas estavam ainda céticas. O mestre amava os céticos, pois podia pegá-los na astúcia das suas ideias. Para não deixar dúvidas, fez o diagnóstico e mostrou o resultado. Senhoras e senhores, o tempo da escravidão não foi extirpado das páginas da história, apenas mudou de forma. Vou lhes fazer algumas perguntas e lhes peço plena honestidade, transparência cristalina. Saibam que quem não é transparente tem uma dívida impagável com sua saúde psíquica. Então me respondam. Quem tem dores de cabeça? As pessoas ficaram um pouco constrangidas, mas uma após a outra começaram a levantar a mão. Verifiquei que quase todos na plateia levantaram a mão. Quem tem dores musculares? Novamente, a grande maioria levantou a mão. A plateia já estava mais desinibida. Depois, ele começou a fazer inúmeras outras indagações. Quem acorda fatigado? Quem tem queda de cabelo? Quem sente que a sua mente é agitada? Quem sofre por problemas que ainda não aconteceram? Quem tem a sensação de estar por um fio? Quem se irrita por pequenos problemas? Quem tem emoção flutuante? Num momento é tranquilo e noutro, quando contrariado, tem reações explosivas. Quem tem medo do futuro? A maioria dos presentes nem se dava ao luxo de abaixar a mão. Tinha todos os sintomas. Eu não acreditava no que via. Esfregava os olhos com as 2 mãos e me questionava. Não são eles a elite da sociedade? Como podem ter péssima qualidade de vida? Não são eles que tomam os melhores vinhos e champanhes? Não frequentam os melhores restaurantes? Por que então estão gravemente estressados? Fiquei abalado. Minha mente não parava de refletir sobre os fundamentos socialistas. Eles precisavam ser corrigidos.
Os burgueses andavam com carros de luxo, mas estavam paralisados por suas tensões. Iam à casa de praia, mas suas emoções não surfavam nas ondas do prazer. Dormiam em colchões macios, mas faltava-lhes conforto psíquico. O sono não era agradável. Trajavam ternos impecáveis, mas estavam quase nus, sem proteção contra suas tensões e preocupações. Que loucura! Onde está a felicidade que o sistema prometeu para os que atingem o pódio do capitalismo? Onde está a tranquilidade para aqueles que acumularam riquezas? Onde está o prêmio pela competência? Eles fazem seguro de casa, de vida, empresarial, previdenciário e até seguro contra sequestro. Mas por que tem uma rica sintomatologia que denuncia uma dramática insegurança? O sistema esmagava os seus líderes. O questionamento do mestre no cemitério da Recoleta colocou nossos neurônios em estado de choque. Eu atacara a elite empresarial durante anos e anos em sala de aula, mas precisava rever alguns conceitos. Comecei a entender que o sistema traía a todos, em especial aos que mais o alimentavam. Atingi inclusive as celebridades, não apenas pela invasão de privacidade e pela contração da sensibilidade, mas porque o sucesso era frequentemente fugaz. Era muito fácil cair na insignificância. Em nome da competitividade, o sistema sugava-lhes até a última gota de energia cerebral. Eles gastavam mais energia que muitos braçais, viviam fatigados devido ao excesso de pensamentos. Eram vencedores, mas não levavam o prêmio, pelo menos não para o território psíquico. Na produção industrial, em especial, o estresse se multiplicava, pois havia uma verdadeira guerra de preços baixos, distorcida por subsídios governamentais que contaminavam o valor dos produtos, capaz de desbancar empresas do outro lado do mundo. Acrescentavam-se a esse caldeirão as diferenças de impostos inseridas nos produtos e as diferenças salariais pagas pelos trabalhadores de cada país, bem como o fenômeno dumping, empresas que colocam seus preços abaixo dos custos de produção para conquistar o mercado. Enfim, sobreviver era uma arte infernal. A situação dos participantes não poderia ser pior. 35% deles tinham problemas cardíacos ou eram hipertensos. 15% tinham câncer, alguns dos quais não virariam um ano com vida. 30% tinham crises depressivas. 10% tinham síndrome do pânico. 60% tinham conflitos conjugais. 95% tinham 3 ou mais sintomas psíquicos ou psicossomáticos. 65% dos quais atingiam a incrível marca de 10 sintomas. A exploração dos proletários ainda existia em diversas nações, mas nas sociedades desenvolvidas e nas emergentes, onde as leis trabalhistas eram justas e os direitos humanos respeitados, os grandes explorados eram os que tinham um trabalho intelectual intenso, como gerentes, diretores, empresários, profissionais liberais, professores, jornalistas. O rolo compressor era tão avassalador que muitos executivos tinham a fleuma de levar seus problemas para casa e até para suas férias. Os trabalhadores que tinham salários satisfatórios, mas sem posição de liderança ou gerenciamento nas empresas, tinham tempo para os amigos, para sentir o perfume dos alimentos, relaxar nos finais de semana, dormir e despertar sem ser asfixiados com preocupações. Enquanto para os líderes empresariais, essas experiências eram artigo de luxo. No bom sentido da palavra, os vassalos viviam pela primeira vez melhor que o feudo. Foi então que entendi com clareza por que o mestre insistia em dizer que o sucesso é mais difícil de trabalhar que o fracasso. O risco do sucesso é ser uma máquina de atividades. Marx e Engels se contorceriam no túmulo se soubessem que o desenvolvimento último do capitalismo atingiria o sonho do socialismo. Seria o caos da elite empresarial e o oásis dos trabalhadores, embora houvesse exceções. O problema da classe trabalhadora era o consumismo, a compulsão pelo crédito e o gasto acima da renda. Excetuando esses fenômenos, o topo do capitalismo produziria o reino dos trabalhadores e a exploração mental de grande parte dos que exerciam posição de liderança. O que era interessante é que nenhuma estatística abordava a nova casta de explorados. Parecia que eram fortes, autossuficientes, semideuses,
Não precisavam de apoio e muito menos de sonhos. Não eram seres humanos sem fronteiras, eram seres humanos entrincheirados. Excetuando alguns poucos cursos e consultas médicas esporádicas, quase nada se fazia por eles. Depois dessa abordagem, ficou patente que o mestre sabia muito bem o que estava falando e para quem estava falando. Só não sabíamos como ele sabia de tudo isso. Como pode um maltrapilho deter todas essas informações? Que homem é esse que transita entre os miseráveis e os milionários com inigualável desenvoltura? De onde procede? Ao ver os participantes da excepcional conferência reconhecerem que estavam fragilizados, Bartolomeu não suportou ficar quieto. Levantou a mão direita e interpelou o mestre. Chefinho, esses caras estão mal das pernas. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar. Provavelmente achou que os participantes estavam bem trajados porque iam a algum baile à fantasia. Foi a primeira vez na civilização moderna que um miserável chamou os membros da elite financeira de paupérrimos. Foi a primeira vez que um proletário se sentiu mais rico que os milionários da sua sociedade. Sua fala foi tão espontânea que o que era trágico tornou-se cômico. Os participantes olharam uns para os outros e riram ininterruptamente. Não desrespeitaram os mortos com suas gargalhadas, riram da própria miserabilidade. Precisavam comprar muitos sonhos se quisessem ter um mínimo de saúde psíquica. Não bastassem as surpresas da noite, aconteceu outra que nos deixou literalmente de cabelo em pé. Subitamente, saiu de dentro de uma tumba localizada a 4 metros à frente da primeira fila dos presentes, uma figura assustadora com um paletó branco velho na cabeça. Eu sou a morte! Vim pegá-los! Essa cena não estava no script do mestre, que também levou um susto. O tumulto foi tão grande que pela primeira vez acreditei em fantasmas. Meu coração, e penso que também o dos demais presentes, queria sair pela boca. O que era aquilo? Saímos da esfera da razão para o terreno da fobia. Alguns começaram a sair correndo, mas o fantasma nos acalmou. Calma, gente, calma! Porque estão desesperados! Logo dormiremos num lugar como este! A figura tirou o paletó da cabeça. Era o infeliz do Barnabé. Bartolomeu e Barnabé, a dupla incontrolável, tinham de dar seu show, não importava onde estivessem. Toda vez que estávamos no auge da sobriedade, caíamos nos patamares mais inóspitos da doidice. Eles estragavam tudo. Se no passado fossem meus alunos, certamente eu os expulsaria. Mas felizmente encontraram outro mestre que apostava tudo o que tinha em quem pouquíssimo tivesse. Não consegui entender como conseguia amar aqueles baderneiros incorrigíveis. Percebendo que a plateia ainda estava tensa, Barnabé tirou um chocolate do bolso e começou a comê-lo. Durante a mastigação, resolveu contar um pouco da sua história e comoveu a todos. Vim muitas vezes embriagado e deprimido a este cemitério para fazer terapia. Como os vivos raramente conversavam comigo por me taxarem de alcoólatra, maluco, irresponsável, e os poucos que conversavam logo vinham dando bronca e conselhos baratos, eu adentrava este cemitério e conversava com os mortos. Aqui eu chorei pelos meus erros. Aqui disse que eu era um frustrado, alguém que queria começar tudo de novo, mas falhava continuamente. Aqui confessei que me sentia um lixo humano. Aqui pedi desculpas a Deus pelas bebedeiras que tive, pelas saideiras que me faziam dormir nas praças, por ter abandonado minha família. Nunca um morto reclamou das minhas bobagens. Os empresários ficaram emocionados com a sinceridade e a facilidade de Barnabé para dividir seus sentimentos, características que raramente existiam no meio deles. Tinham necessidade vital de se abrir, mas não podiam demonstrar fragilidade, não podiam ser humanos. Ao ver o Barnabé confessar suas mazelas, Bartolomeu entrou de novo no palco. Ele o abraçou e tentou consolá-lo da pior forma possível. Não chore, prefeito. As minhas dívidas são maiores que as suas. Eu sou imoral. Não, as minhas são piores. Eu sou um pervertido. Não, meus erros são incontáveis. Eu sou um crápula. Não, você não me conhece direito. Eu sou um depravado. E para assombro geral da plateia, começaram a disputar qual deles era o pior. Os empresários nunca tinham visto isso. Só conheciam a acirrada disputa para ver quem era o melhor. Nós queríamos acabar com aquela competição bizarra, mas temíamos dar um escândalo maior. E para mostrar que era o mais devasto dos homens, Bartolomeu perdeu a paciência.
Eu sou corrompido, desonesto, mentiroso, não cumpro minhas promessas, não pago minhas contas, cobiço a mulher do próximo. Além disso, eu já furtei seu dinheiro quando estava bêbado. E Barnabé interrompeu a lista enorme de erros de Bartolomeu. Para! Eu reconheço que você de fato é o maior cafajeste da face da terra. Não exagera, Barnabé. Ao ouvir aquele embate, eu, que não sei fazer oração, como não podia dizer nada para silenciá-los, olhei para as estrelas e disse: Deus, tenha piedade desses miseráveis. Cale sua boca. Mas os empresários os acharam divertidíssimos. Queriam possuir aquela autenticidade e aquele desprendimento mostrado pelos dois. Trabalhavam por anos ou décadas com seus colegas, mas eram túmulos tão fechados como os do anfiteatro que pisavam. No mundo profissional, viviam fora do casulo. No mundo psíquico, eram cofres, ilhas intocáveis. Não sabiam sequer dar um ombro para chorar. Disfarçavam seus sentimentos. E o mestre, em vez de repreendê-los severamente, para nossa surpresa, os elogiou. Parabéns. Vocês me fizeram recordar as minhas imperfeições. Conte comigo, chefinho. Alô, superego, aprenda comigo. Meu sangue ferveu num lugar como aquele, dos mais impróprios para ficar nervoso. Ah, como eu também sou imperfeito. Em seguida, o vendedor de sonhos contou mais uma de suas histórias. Comentou que muitas espécies tinham mais vantagens físicas e perceptivas que a humana. Elas viam melhor, ouviam com incrível acuidade, corriam mais, saltavam com grande envergadura, percebiam odores mais sutis e mais distantes, mordiam com mais força. Mas apesar disso, a espécie humana tinha um cérebro muito mais sofisticado, com mais de 100 bilhões de células. E argumentou que um cérebro tão sofisticado deveria nos privilegiar com as asas da independência. Mas por que será que o nosso cérebro nos faz uma massa de seres dependentes, em especial na infância? Raramente uma criança de 4 anos sobreviveria sozinha, enquanto, com essa idade, muitos mamíferos ou répteis não têm mais nenhum contato com os pais. Alguns já estão em plena fase reprodutiva, enquanto outros, com 4 anos, já são idosos. Por que somos mais dependentes que as demais espécies, apesar de amarmos a independência e termos atração pelo individualismo? Ele queria dar uma descarga de lucidez em seus discípulos e na elite empresarial. As pessoas ficaram emudecidas. Não sabiam onde o mestre queria chegar, mas sem perceber estavam penetrando no mercado das suas ideias, no armazém dos seus sonhos. Um empresário que tinha mais de 70 anos de idade e aparentemente era um dos mais ricos da plateia, puxou-me de lado e me disse baixinho: Eu conheço esse homem. Onde ele mora? O senhor nem imagina, acho que está enganado. Não, eu conheço essa extraordinária mente de algum lugar. Em seguida, outro empresário que tinha cerca de 50 anos, que faliu 3 vezes e sempre investiu no social, respondeu com uma só palavra à questão do mestre: educação. Magnífico! Educação é a chave. O cérebro nos tornou completamente dependentes na infância devido à necessidade vital de incorporação de experiências existenciais acumuladas ao longo das gerações. Elas devem ser aprendidas e assimiladas por meio da educação. Não são transmitidas geneticamente. A educação é insubstituível. Depois disso, ele abalou os participantes, alertando-os das consequências da exploração mental a que eram submetidos e que possivelmente estavam transferindo para seus filhos. Discorreu que muitos pais pressionam seus filhos para competir, estudar desvairadamente, fazer cursos, preparar-se para sobreviver no futuro, sem saber que a pressão excessiva aniquila a ingenuidade da infância, debela os valores existenciais, bloqueia o aprendizado das experiências, esfacela a humanidade deles. Depois deu uma pausa para respirar e os metralhou, como fez comigo quando me conhecera. Seus filhos conhecem os acidentes que tiveram pelo caminho? Sabem como os superaram? Conhecem seus medos e suas incoerências? Descobriram seus golpes de ousadia? Exploraram seus mais importantes ideais? Conhecem sua filosofia de vida? Sua capacidade de intuir, analisar, refletir? E suas lágrimas foram contempladas por eles? Desculpem-me, mas se não conhecem, vocês estão formando máquinas para serem usadas pelo sistema, e não seres humanos para transformá-lo.
Se não conhecem, vocês estão desprezando os motivos fundamentais pelos quais o nosso cérebro nos fez dependentes. E sugeriu algo que tirou o sono de alguns. Durante 30 segundos, se coloquem no lugar dos seus filhos e pensem nas mensagens que eles escreveriam para serem afixadas um dia em seus mausoléus. Essa sugestão causou um turbilhão psíquico nos ouvintes. Não gostaria de ler o que meu filho escreveria sobre mim. Ele nunca me conheceu, sempre me escondi. Como pode alguém que aparentemente vive à margem da sociedade valorizar tanto a educação? O que o move? Que segredos esconde? Depois de todo esse questionamento, o mestre calibrou o pensamento e apontou para o seu grande alvo. O sistema capitalista trouxe e tem trazido conquistas inimagináveis para a sociedade, mas corre sério risco de implosão em menos de um século, talvez em algumas décadas. Todavia, não mais como Marx previa, por disputas de classes sociais, mas por um problema que está no seu cerne. Ele produz a liberdade de possuir e se expressar, mas não a liberdade de ser. O desenvolvimento do capitalismo depende da ansiedade pelo desejado e não pelo necessário. Depende da insatisfação crônica para empurrar o consumo. Se num determinado período a humanidade fosse formada de poetas, filósofos, artistas plásticos, educadores, líderes espirituais, haveria um colapso do produto interno bruto mundial. Pois, em tese, essas pessoas são mais satisfeitas e consomem mais o necessário. Talvez o produto interno bruto caísse 30% ou 40% repentinamente. Haveria centenas de milhões de desempregados no mundo. Seria a maior recessão da história. Haveria guerras e disputas intermináveis. Depois desses argumentos, ele viu a plateia boquiaberta. Os homens de negócios não tinham pensado nisso. Mas o mestre não quis mais entrar em detalhes sobre o tripé: a educação, o consumismo e a insatisfação. Procurou desconversar. Em seguida, transformou a situação tensa num ambiente ameno. Começou a vender o sonho do relaxamento. Retornando aos sintomas que lhes perguntei, vou fazer mais uma pergunta. E se me responderem coletivamente, eu os convidarei para abrirem um hospital psiquiátrico. De fato, a plateia relaxou. Quem anda esquecido? Quem tem déficit de memória? Era incrível, mas quase todos levantaram a mão. Esqueciam compromissos, informações corriqueiras, números telefônicos, locais onde haviam colocado objetos, nomes de pessoas. Alguns são tão esquecidos que colocam a chave do carro dentro da geladeira e a procuram na casa toda. Mais engraçados são os que procuram os óculos sem perceber que estão na sua face. Outros chegam a esquecer os nomes de colegas com quem trabalham por anos. Os mais espertos, para não dar gafe, perguntam a eles: qual o seu nome todo mesmo? Na verdade, querem saber o primeiro nome. Alguns empresários já usavam essa técnica. Eu desconfio que o meu mestre também a usava. Senhores, para esse déficit corriqueiro de memória, não procurem um médico. E por quê? No mesmo instante, usando terno azul e gravata cinza, o senhor da plateia respondeu: porque ele também está esquecido. Todos zombaram da própria existência estressante. Começaram a entender que o déficit de memória, na maioria dos casos, era uma tentativa desesperada do cérebro para diminuir a avalanche de preocupações. Bartolomeu havia levantado as mãos, indicando que estava super esquecido. Chefinho, por que será que eu sempre esqueci o nome das minhas sogras? A turma não aguentou a sua petulância. Barnabé, que o conhecia de longa data, dessa vez não livrou a sua barra e entregou sua ficha. Também? Você se casou 3 vezes e se juntou mais 7? Não dava tempo de assimilar o nome das sogras. Bartolomeu olhou para a plateia e abriu as mãos pedindo compreensão. Queria dizer: nunca disse que sou santo. De fato, ele não era flor que se cheirasse. Ele bem que tentava, mas não conseguia fingir que era normal. O mestre tentou poupá-lo. Não o escolhi por causa dos seus erros ou acertos, mas por quem você é, por causa do seu coração. Não o coração físico, mas o psíquico. E para mudar o foco que o constrangia, agiu mais uma vez com ternura. Também sou esquecido, Bartolomeu. Algumas pessoas me dizem: mestre, a minha memória está ruim. E eu lhes digo: não se preocupem.
A minha está péssima. As reações e as palavras que ouvi mais uma vez tiraram a venda dos meus olhos. Eu também era esquecido, mas jamais admitira que meus alunos esquecessem. Eu era um carrasco na correção das provas. Lembro-me de Jonatas, um brilhante debatedor de ideias que, no entanto, não sabia registrar as informações no papel. Foi reprovado continuamente por mim e por outros colegas doutores. Nós o reputávamos como um alienado e irresponsável, mas talvez fosse um gênio incompreendido. Foi jubilado pelo sistema. Nós éramos a voz do sistema. Atiramos no esgoto da educação possíveis pensadores sem ter sentimento de culpa. Somente agora que aprendi a comprar sonhos de uma mente livre, eu descobria que, se tivesse ampliado o leque para avaliar a mente dos meus alunos, poderia ter dado nota máxima para quem errara todos os dados. Eu estava inconsolado com toda essa análise. Fui intolerante até com meu filho. João Marcos tinha uma leve dislexia. Não conseguia acompanhar direito sua turma. Mas eu exigia, pressionava, queria extrair dele o que não podia dar. Queria que fosse um exímio aluno para que, no fundo, minha imagem de pai e professor pudesse se destacar. De fato, a mensagem que meu filho e meus alunos deixariam em meu túmulo não seria carregada de elogios e de saudades. Jurema parece que entendia o que eu estava pensando. Ela tocou nos meus ombros. Como disse Alexander Graham Bell, se andarmos pelos caminhos que outros já percorreram, chegaremos no máximo aos lugares que eles atingiram. Se não vendermos novas ideias para que os alunos andem por novos caminhos, eles no máximo conseguirão construir a história desses empresários que arrebentaram com sua saúde e seus sonhos. Os empresários saíram um a um, observando atentamente os mausoléus pelos quais passavam. Durante a travessia, alguns lembraram que do século XVI ao XIX, o inumano sistema comprara seres humanos de pele negra como se fossem animais e os encerrara nos porões funestos e fétidos dos navios, transportando-os como escravos para lugares distantes como a Europa e as Américas. Atrás deles ficaram os amigos, os filhos, a esposa, a liberdade. À frente deles estava o futuro amedrontador, a dor, o trabalho forçado e uma saudade incontrolável. Nos tempos atuais, o sistema parece ter fabricado novos escravos, só que lhes paga salários altos e dá-lhes uma série de benefícios. Atrás deles têm ficado os filhos, a esposa, os amigos, os sonhos. À frente deles está um futuro incerto, volátil, competitivo, apreensivo e um trabalho mental forçado. Como nos tem dito o vendedor de ideias, a história é cíclica. As últimas conferências dadas pelo mestre, em especial no cemitério da Recoleta, ganharam um destaque maior ainda na grande mídia. A sociedade local ficou impressionada pelo fato de até empresários terem sido magnetizados pelo enigmático homem. Indagações que inquietavam a minha mente inundavam também a mente das pessoas. Algumas diziam que ele era o maior impostor de que se tinha notícia, outras, um pensador muito à frente do seu tempo. Algumas comentavam que era o maior destruidor da tranquilidade social, outras, ao contrário, o maior promotor dela. Algumas comentavam que era um grande ateu, outras, o portador de uma incompreensível espiritualidade. Algumas diziam que eram de outro mundo, outras, que era uma das raras pessoas que não perdera a essência humana. Talvez fosse uma mistura de tudo isso ou nada disso, pensavam determinadas pessoas. Discorrer sobre sua identidade passou a ser, assim, uma das conversas mais excitantes nos bares, restaurantes, nas salas de café das empresas e até em escolas. As discussões eram apaixonadas. Quanto mais sua fama crescia, mais suas dificuldades aumentavam. Não dava entrevistas nem anunciava o roteiro do dia seguinte, mas mesmo assim era noticiado, pois sempre discursava em público. Quando ficávamos aborrecidos com as reportagens que distorciam as suas ideias, ele nos acalmava. Não existe uma sociedade livre sem uma imprensa livre. A imprensa comete erros,
mas silencia a imprensa que a sociedade viverá uma noite sem luz, terá uma mente sem voz. Devido ao assédio social, não conseguia transitar pela sociedade sem ser fotografado. E o mestre não apreciava ser uma celebridade. Estava estudando a possibilidade de mudar de metrópole ou de país. Pensava em vender sonhos no Oriente Médio, na Ásia ou em qualquer lugar em que as pessoas o vissem apenas como um simples mortal. Já não era mais possível fazer debates em lugares pequenos. Ele era um polo de atração social. Frequentemente, centenas de pessoas se reuniam espontaneamente para ouvi-lo. Tinha que elevar o tom de voz e, mesmo assim, as camadas mais externas da multidão não conseguiam discernir suas palavras. Seu ensinamento era passado oralmente de boca em boca. Não gostava de fazer debates em anfiteatros fechados, nem de usar recursos multimídia. Amava falar ao ar livre. Um dos motivos era para que os que não apreciassem suas ideias tivessem liberdade de sair de cena mais facilmente. Observando o movimento em torno do mestre, algumas empresas queriam associar a imagem delas à dele. Queriam fazer um marketing de que eram inovadoras, ousadas, inexplicáveis. Mas ele tinha calafrios diante dessa possibilidade. Depois de recusar inúmeros presentes e ofertas de dinheiro pelo uso de sua imagem, algo incomum aconteceu. Algumas pessoas muito bem trajadas do poderoso grupo Megasoft procuraram-nos separadamente, sem a presença do mestre, e fizeram-nos uma proposta aparentemente muito interessante. O primeiro contato foi comigo, com Salomão e com Dimas. Em primeiro lugar, elogiaram intensamente o trabalho social que o mestre estava fazendo. A sociedade tornara-se mais solidária, mais afetiva e mais humana depois que ele aparecera por esses ares, disseram-nos. E acrescentaram: Nós sabemos que ele pauta sua vida pela humildade, que não ama a fama, mas queremos lhe fazer uma grande surpresa. Uma homenagem por tudo que ele tem feito pela sociedade. A homenagem não é lhe dar bens materiais, pois sabemos que não aceitaria, mas mostrar nosso reconhecimento oferecendo o maior estádio coberto da cidade, que pertence a uma das empresas do grupo, para que ele dê uma conferência para mais de 50 mil pessoas. Essa conferência seria televisionada e depois retransmitida como um programa especial no horário nobre para todo o país. Milhões de pessoas iriam ouvi-lo. Ficamos animados e, ao mesmo tempo, pensativos com a oferta. Mas os líderes do grupo empresarial pareciam dotados de uma intenção pura. Por favor, não nos privem nem prive a sociedade desse privilégio. Todos querem e precisam ouvir esse sábio vendedor de sonhos. Há inúmeras pessoas se deprimindo, se angustiando, pensando em suicídio, se drogando, vivendo ansiosamente e que poderiam ser ajudadas pelas suas palavras. Fazemos questão de lhe prestar essa homenagem e de dar esse presente para a população. A única coisa que pedimos é que ele não fique sabendo. Reiteramos que queremos lhe fazer uma grande surpresa. Como o assunto era delicado, conversamos com todo o grupo. Depois de refletir sobre a proposta e analisar o benefício que a sociedade teria, achamos que poderia ser bom. Afinal de contas, milhões seriam atingidos. Também pensamos que era tempo de um mestre receber publicamente uma homenagem. Bartolomeu e Barnabé ficaram excitadíssimos com a proposta. Jurema foi a única pessoa que não gostou muito da ideia, justamente ela que tinha ações do grupo Megasoft, mas por fim cedeu. Tínhamos que armar um esquema para levar disfarçadamente o mestre para o local. Organizamo-nos e na data marcada o conduzimos ao grandioso estádio. Logo que nos aproximamos do local, vimos o trânsito congestionado e inúmeras pessoas entrando pela porta central. Quando chegamos perto da entrada privativa, o mestre achou estranho. Por que devemos entrar aí? Como não podíamos revelar a homenagem, pedimos que acatasse em silêncio nossa solicitação. Falamos que iríamos a um show. Como continuava nos questionando, nós o colocamos contra a parede. Ao longo da caminhada, você nos fez inúmeros pedidos e nós o ouvimos. Será que não pode acatar o que lhe pedimos? Foi uma chantagem dizer isso, pois sabíamos que o mestre muitas vezes nos ouvia e nos suportava. Pressionado, ele nos seguiu silenciosamente. E quando íamos entrar na sala VIP, ele indagou. Quem preparou o evento? Algumas pessoas que gostam muito de você, espere e verá. Os executivos do grupo Megasoft estavam numa sala especial preparando o evento. Na sala em que nos encontrávamos, havia uma rica mesa de frutas, frios e sucos. O mestre não comeu. Estava compenetrado, introvertido, reflexivo.
Começamos a comer como esfomeados. Barnabé pegou um grande cacho de uva sem semente e socou vários bagos na boca ao mesmo tempo. Essa turma é gente fina. Por sua vez, Bartolomeu estava com 3 fatias de salame na boca e 2 de presunto. Estou gostando desses empresários. Fizemos um sinal para que comessem quietos. O mestre percebeu alguma coisa no ar. Inquieto, olhava para o alto, talvez se desligando do ambiente para meditar. Passados longos 20 minutos, chegou o momento da conferência. 3 moças muitíssimo bem trajadas nos conduziram até o palco. O mestre caminhava lentamente pelos corredores, diferentemente do seu andar corriqueiro. Antes de nos dirigirmos para os nossos assentos, os organizadores do evento, trajando ternos impecáveis, vieram ao nosso encontro e nos cumprimentaram. Por último, cumprimentaram o mestre. Eram 5 executivos. O último deles parecia ser o líder, talvez o diretor-presidente de uma das empresas do grupo. Ao cumprimentá-lo, apertou sua mão e lhe disse em tom de brincadeira: "Bem-vindo a esse estádio. Obrigado por seus delírios. Grandes homens têm grandes sonhos." O mestre, sempre bem-humorado, nunca se importara que dissessem que seus sonhos fossem delírios, mas, aparentemente incomodado com o ambiente, fitou o executivo e dessa vez não lhe agradeceu pelas palavras, apenas penetrou profundamente nos olhos dele. O líder ficou desconcertado. Até então, o mestre talvez realmente pensasse que assistiria a um show. Depois dos cumprimentos, os organizadores foram se sentar em frente ao palco do lado direito, e nós nos sentamos do lado esquerdo. Na parte alta do palco, havia um enorme telão de 8 metros de altura por 16 de largura. Outros telões estavam espalhados pelo estádio. Subitamente apareceu o apresentador do evento no palco, trajando um terno preto. Não citou o nome dos executivos nem da empresa patrocinadora. Fez tudo com simplicidade como deveria ser. Senhoras e senhores, temos a enorme satisfação de apresentar-lhes a pessoa mais complexa e inovadora que surgiu nesta sociedade nas últimas décadas. Um homem que, sem cartão de crédito, sem uma equipe de marketing, sem dinheiro, sem revelar sua origem e sua cultura acadêmica e sem títulos sociais, contagiou a sociedade com sensibilidade e altruísmo. Sim, ele conseguiu conquistar um prestígio que muitos políticos, com toda a máquina pública, não conquistaram. Conseguiu uma fama invejada por celebridades. De fato, ele é um fenômeno social. Olhamos para o mestre e percebemos que não estava feliz. Ele, que sempre se sentira bem em qualquer lugar, que tinha uma exímia capacidade de se adaptar aos mais diversos ambientes, parecia incomodado com os elogios. Mas era indubitável que havia se tornado um fenômeno social. Nós o seguíamos porque era uma pessoa excepcional. Grandes e pequenos o seguem. Anônimos e ícones sociais o ouvem. Esse homem tem deixado a esquerda política atônita e a direita pasma. Não conhecemos sua identidade. Estamos há meses perplexos. A imprensa, as autoridades, todos perguntam: de onde ele veio? O que viveu? Quais foram os capítulos mais importantes da sua história? Por que procura abalar os pilares da sociedade? Qual o seu objetivo? Não sabemos. Ele se diz apenas um vendedor de sonhos, um mercador de ideias numa sociedade que deixou de sonhar. Após definir o indefinível homem que seguíamos, ele chamou o mestre até o palco. Com vocês, o vendedor de pesadelos! Disse que estávamos ali para homenageá-lo. Constrangido, ele se levantou e se dirigiu até o centro do palco. Foi então que começou a perceber o que estava acontecendo. Foi comovente ver as pessoas o aplaudirem daquele jeito. Nós, seus discípulos, em sintonia com a plateia, também o aplaudimos emocionadamente. Por sua vez, enquanto caminhava, ele mexia os lábios e parecia dizer para si mesmo continuamente: "Eu não mereço, eu não mereço." Rapidamente lhe colocaram um microfone de lapela, ainda sob o som dos aplausos. Parecia incrível que um homem vestindo um velho paletó preto com 2 remendos brancos, um na frente e outro nas costas, camisa amarela sem engomar, cabelos semilongos levemente despenteados e barba por fazer, que fazia debates em público, mas amava o anonimato, fosse tão querido. Depois dos aplausos, as pessoas aguardavam suas palavras. No palco, o mestre olhou para os líderes do evento e não os felicitou pelo acontecimento. Em seguida, deu alguns passos e fitando a multidão. Muitos se dobram diante de reis devido ao seu poder.
Outros se curvam diante de milionários devido ao seu dinheiro. Outros ainda se prostram diante de celebridades devido à sua fama. Mas eu, com muita humildade, me curvo diante de todos vocês. Não mereço essa homenagem. Aquelas pessoas estavam realmente impressionadas. Elas nunca tinham visto um homenageado homenagear solenemente a plateia que lhe assistia. Silenciosamente, esperou que as pessoas diminuíssem os aplausos para continuar suas palavras. Mas quando o vendedor de sonhos ia começar a falar, o apresentador o interrompeu. Não entendemos o motivo daquela interrupção, pois parecia que a apresentação tinha sido completa, mas ele nos surpreendeu. Senhoras e senhores, antes que este misterioso e inteligente homem nos brinde com suas magníficas palavras, gostaria de lhe fazer um tributo por tudo o que ele tem feito pelo sistema social. Em seguida, olhou para o mestre e pediu gentilmente que continuasse no centro do palco e apenas se virasse para assistir a um inusitado filme que passaria no enorme telão do estádio. Naquele momento, desligaram seu microfone. Começaram a passar um filme. Esperávamos campos, flores, vales e montanhas para homenagear o mestre. Mas o filme não mostrava a primavera e sim o rigor do inverno. Não um inverno físico, e sim um dramático inverno psíquico. Mostrava a entrada principal de um grande e envelhecido hospital. Não era um hospital geral, era um hospital psiquiátrico, um dos poucos que sobrara naquela região. As paredes externas tinham cor marrom escura, com manchas desbotadas. Havia diversas rachaduras em forma de estrias horizontais. O edifício tinha 3 andares e sua arquitetura era retilínea, contrastando com as formas da psique, que não eram retilíneas, previsíveis nem lógicas. A imagem não encantava os olhos. Em seguida, o olho da câmera adentrou pelos espaços do hospital e começou a mostrar alguns pacientes psicóticos conversando sozinhos, outros tremulando as mãos, esses impregnados com medicamentos. O olho da câmera penetrou nos corredores e revelou outros pacientes sentados em bancos desconfortáveis, com o olhar fixo no infinito ou com a cabeça entre as pernas. Nenhuma das imagens tinha som, nem fundo musical. Achamos estranhíssimo aquilo. Pensávamos que se tratasse de um filme de ficção, mas não era bem filmado. O cinegrafista tremia a câmera, parecia amador. De vez em quando se interrompia rapidamente o filme e a câmera do estádio colocava a face do mestre na tela. Ele meneava a cabeça, parecia estar descontente. Não sabíamos o que se passava na sua mente, se estava mais confuso do que nós, ou se estava entendendo a homenagem por um ângulo que não conseguimos enxergar, ou se estava condoído dos pacientes exibidos na tela. Talvez mais adiante o filme o mostrasse irrigando aquele lugar com seus sonhos, seu afeto e sua solidariedade. De repente, como num filme de terror, o som começou a aparecer. E todo o estádio levou um susto ao ouvir alguém no interior de um quarto. Não, não, vá embora! Era um paciente psiquiátrico desesperado. A câmera direcionou seu foco para a porta desse quarto. Ela se abriu lentamente e mostrou um paciente agoniado no fundo do quarto, sentado na cama com as mãos tampando o rosto. Vá embora, saia da minha vida! Aquele homem estava mesmo muito aflito, num estado de ansiedade incontrolável, e tentava afugentar os monstros que assombravam a sua mente. Suas mãos continuavam sobre o rosto. Flexionava o corpo sem parar, como algumas crianças autistas. Vestia uma camiseta branca amarrotada, cujos botões estavam presos nas posições erradas. Seu cabelo estava desgrenhado, revelando descuido consigo mesmo, um marcante autoabandono. A pessoa que o filmava perguntou a ele: Que imagem está te deprimindo? Eu tenho medo, socorro! Os meus filhos vão morrer! Me ajudem a tirar os meus filhos desse lugar! Calma, eu estou aqui para te ajudar. Calma, calma. O que é que te angustia? Conta para mim. Eu estou dentro de uma casa que está desabando. A casa está lutando contra ela mesma. Meu Deus, não! Não se destruam! Eu vou ser soterrado! Alguém me ajuda, por favor! Não me deixe sem ar! Não! As pessoas do estádio ficaram mudas. Algumas começaram a se sentir asfixiadas. Nós também sentimos a garganta apertar. O paciente começou a dizer que as estruturas da casa começavam a lutar vorazmente entre si. Estávamos confusos com o filme. Ninguém entendia nada. Nunca ouvíramos falar das partes de uma casa digladiando uma com a outra. Era o ápice da loucura. Nem mesmo entendíamos por que o cinegrafista filmara o caos psíquico desse paciente.
Não sabíamos nem se era um profissional de saúde mental que usaria o filme para futura análise e tratamento do paciente. Será que o mestre apareceria para resgatar aquele paciente? Me fale sobre essas suas visões. O teto está gritando. Eu sou a parte mais importante dessa casa. Eu protejo essa casa. Somente eu suporto o sol e as tormentas. Assim, tentando extrair mais dados sobre as alucinações do paciente, o cinegrafista insistiu. Fale mais. Quanto mais falar, mais você vai se aliviar. O paciente se contorcia de medo, suando frio. As obras de arte estão me deixando surdo. Elas protestam sem parar. E o que é que elas dizem? Somos únicas nessa casa. Somos as mais caras. Todos os que entram pela porta principal observam a gente. Quem entra nessa casa nos admira em primeiro lugar, antes de admirar qualquer outra coisa. O paciente não aguentava mais. Saiam da minha mente, me deixem em paz. Naquele momento, lembrei-me de mim mesmo no alto do edifício São Pablo. Não perdi a racionalidade. Não fui sequestrado por alucinações. Não me senti um moribundo enclausurado numa masmorra fantasmagórica junto com meus filhos. Se eu viver um drama indizível, imagine a dor desse homem que penetrara em todas as fronteiras da loucura. Sua aflição causava arrepios em mim e em toda a plateia. Mônica também já tinha experimentado os vales profundos da miséria emocional. Como será que a mente humana consegue entrar em colapso e desespero a esse nível? O sofrimento exposto na tela era tão grande e cativava tanto nossa atenção que por instantes esquecemos o que estávamos fazendo naquele ambiente. O mestre continuava no centro do palco, de costas para nós, com um olhar fixo na tela. Não era possível definir seus sentimentos. Devia estar conduído daquela miséria. Então, o paciente psiquiátrico disse com a cabeça voltada para a parede. Ninguém me entende. Só me dão remédios. E a Mobília está tendo um ataque de raiva. Ela quer engolir as obras de arte. Eu sou a única parte digna dessa casa. Eu dou conforto. Eu decoro. De repente, olhei para os executivos do grupo Megasoft e os vi sorrindo. Não é possível uma reação dessas diante de tanta dor. Esses caras sabem que o final será suave, regado à felicidade. Certamente não são psicopatas. Como pode alguém sorrir diante da desgraça dos outros? E para completar a macabra filmagem, o paciente se assombrou com a outra parte da casa. Dessa surgiu uma voz mais orgulhosa, mais imponente e mais dominadora. O cinegrafista estava mesmo interessado em captar os mínimos detalhes da sua mazela psíquica. Quem está te inquietando? O paciente deu as costas para a câmera. Tirou as mãos do rosto e colocou-as contra a parede. Seus pulmões procuravam desesperadamente o ar. A flutuação da camisa denunciava que estava ofegante. Fale sobre esses fantasmas. É a sua chance de vomitar os seus monstros, vai! Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. O cofre ameaça destruir tudo. Ele ameaça devorar toda a estrutura, toda mesmo. E grita: eu financio tudo. Eu comprei vocês. Eu os trouxe à existência. Curvem-se diante do meu poder. Eu sou o Deus dessa casa. Jamais eu vi alguém tão fragilizado. Jamais vi alguém tão necessitado. Estava prestes a ter um infarto. Naquele momento, tentando sair do calabouço, o paciente virou o rosto para a câmera. Vamos morrer soterrados. Eu tenho medo. Socorro! Tudo vai desabar! Como pela primeira vez sua face ficou descoberta, o cinegrafista deu um zoom e a captou num close único. Seu rosto em pânico ficou nas dimensões gigantescas do telão. Mas ao contemplarmos sua face, não foi a sua casa que desabou. Foi nosso mundo. Perdemos o chão. Ficamos trêmulos. Perdemos a voz. Ficamos paralisados. A cena era inacreditável, surreal. O paciente do filme era o mestre. Eu não tive reação exterior, mas a minha mente foi invadida por uma enorme tempestade. Em pânico, eu gritava dentro de mim. Não é possível. Seguimos um doente mental, um psicótico. Não é possível. A experiência sociológica implodiu. Fomos enganados. O ímpeto revolucionário se revestiu da mais plena fragilidade. Eu não sabia se tinha raiva de quem eu estava seguindo ou compaixão por sua miséria. Não sabia se me punia ou se me cobria de vergonha. A plateia estava atônita. Assim como eu,
As pessoas não conseguiam acreditar que o personagem do palco fosse o mesmo do filme, pois apesar da semelhança, aquele que nós reputávamos como mestre tinha a barba um pouco mais comprida. Meus amigos apertavam os braços uns dos outros, querendo ser acordados de um sono que jamais queriam ter dormido. O apresentador, para não deixar dúvidas, fez um gesto para ligar o microfone do vendedor de sonhos. Era como se estivéssemos num tribunal de inquisição. O senhor poderia confirmar se o personagem do filme é realmente o senhor? Todos fizeram silêncio. Torcíamos muito, mas muito mesmo, para que ele dissesse que não, que havia um engano, que era seu sósia ou, quem sabe, um irmão gêmeo. Mas, fiel à sua consciência, ele se virou para a multidão, depois fixou os olhos no seu grupo de amigos e deixou escapar algumas lágrimas. Sou eu. Sim, sou eu mesmo. Em seguida, cortaram o som do seu microfone, mas nem precisava, porque ele não ensaiou se defender. Um doente mental. Senhoras e senhores, descobrimos a identidade do homem que amotinava esta grande metrópole. Descobrimos a origem daquele que incendiava a mente de milhares de pessoas. De fato, ele é um grande fenômeno social. Eis aí o maior impostor de todos os tempos, o maior espertalhão da sociedade, o maior golpista, o maior ilusionista e o maior herege desse século. E para mostrar nossa gratidão, lhe entregamos o título de honra de maior vendedor de loucura, pesadelo, lixo, falsidade e estupidez que essa sociedade já produziu. Naquele instante, fotos e mais fotos foram tiradas pelos jornalistas convidados. Uma belíssima modelo saiu ao seu encontro e lhe entregou o diploma. Os organizadores tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Por incrível que pareça, ele não o recusou. Delicadamente o recebeu. Os discípulos estavam perplexos. A plateia estava paralisada. Não se ouvia nenhuma conversa paralela. Os músculos da minha face não se mexiam. Meu raciocínio estava aprisionado. Minha mente borbulhava perguntas. Todas as ideias que ouvimos e que nos arrebataram saíram da mente de um psicótico. Como é possível? O que fiz da minha vida? Mergulhei num mar de sonhos ou de pesadelos? Saí de um suicídio físico e entrei num suicídio intelectual? Depois da revelação de que o paciente do filme era o homem que seguíamos, os organizadores do evento dirigiram o rosto prazerosamente para nós, querendo nos dizer que éramos o mais excelente bando de trouxas, o maior grupo de otários que a sociedade conhecera. Pareciam querer se vingar, mas do quê? O que estava por trás dessa armadilha? Por que arrasar um homem publicamente? Qual o motivo de tanta raiva contra um ser humano aparentemente inofensivo? Só mais tarde ficamos sabendo que, por culpa de um dos ousados discursos do mestre, ocorrera um desastre no valor das ações da gigante internacional da moda La Femme, pertencente ao grupo Megasoft. O desabamento do valor das ações se deu logo após o mestre ter enfaticamente recomendado, no Templo da Moda, que nas etiquetas das grifes e no interior das lojas de roupas deveria haver tarjas orientando que a beleza não pode ser padronizada, que toda mulher tem sua beleza particular e que elas jamais deveriam se identificar com modelos que representavam a exceção genética na espécie humana. O grande problema era que o diretor-presidente da gigante da moda, que fora um dos organizadores do evento no estádio, escrevera uma nota na imprensa dizendo que a proposta era um absurdo, coisa de maluco. Não bastasse isso, cometer o erro de colocar em destaque nessa nota uma frase infeliz de um brilhante poeta que cultivava o desastre da síndrome de Barbie e dizia: que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. A nota havia corrido o mundo não apenas por meio da imprensa escrita, mas também da internet, gerando debates acalorados na mídia e produzindo uma reação de repúdio em cadeia à empresa. Milhares de pessoas tinham enviado mensagens para as inúmeras lojas do Grupo La Femme espalhadas pelo mundo, contrapondo-se à sua filosofia. O resultado foi que as ações da empresa caíram 30% em 2 meses, provocando perdas de mais de US$ 1,5 bilhão.
Foi um acidente econômico. O fenômeno da vingança que só existe na espécie humana mostrou suas garras. Desmascarar o homem que causara tanto dano virou questão de honra para os líderes dessa companhia. Uma questão de sobrevivência. Queriam um desmascaramento público para reconquistar a credibilidade perdida. Não sabíamos onde enfiar a cara no estádio. Perdemos a coragem, o glamour e o entusiasmo. Eu, particularmente, aprendera a amar esse homem, mas minhas energias se esgotaram. Agora entendi a dor contida na simplista e impactante frase de John Lennon quando se dissolveram os Beatles. O sonho acabou. Nosso movimento também se diluirá inevitavelmente. Mas quando imaginava que fosse esse o sentimento de todo o grupo, me surpreendi com as mulheres, Mônica e Jurema. Será que elas eram mesmo mais fortes que os homens? Não sei. Mas sei que mostraram um romantismo irracional e disseram: Sabe de uma coisa? Não importa se o mestre foi ou é psicótico. É verdade, você tem toda a razão. Nós estivemos com ele nos aplausos, também estaremos nas vaias. Bartolomeu também mostrou um afeto ilógico. Sou mais louco que o chefinho. Pra onde eu vou? Barnabé não ficou para trás. Se ele é doido, não sei. Mas sei que fez com que eu me sentisse gente. Não o abandonarei. Também sou mais maluco que ele, mas menos maluco que você, Boquinha. Thank you, amigo. O mestre se preparou para sair. Deu as costas e tomou a direção da entrada. A multidão ficou realmente alvoroçada. Pensávamos que queriam linchá-lo. De repente, ouvimos as pessoas em coro: Fala! 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 O estádio vinha abaixo. Os executivos ficaram preocupadíssimos. Para não provocarem um gravíssimo acidente com tumultos e pisoteios e macularem ainda mais a imagem da empresa, ligaram novamente o microfone dele e fizeram um gesto para que retornasse e falasse. Certamente pensaram que ele sujaria as próprias mãos, dando explicações superficiais, argumentos sem fundamentos. Desprezavam assim o doente mental que tinham difamado. Verdadeiramente não o conheciam. Fitando a plateia e depois o grupo que o seguia, ele alçou suavemente a voz e, sem medo de si mesmo e da imagem que fariam dele, dissecou sua história como um microcirurgião disseca pequeníssimas artérias e nervos. Delicadamente nos contou uma história, a mais dramática que já ouvi. Só que dessa vez não era uma parábola, mas a sua história real, crua, desnuda. O homem que eu seguira mostrava pela primeira vez as entranhas do seu ser. Fiquei sabendo que eu também não o conhecia de verdade. Sim, fui doente mental ou ainda sou. Os psiquiatras e psicólogos, bem como vocês, é que devem me julgar. Internaram-me porque tive uma depressão gravíssima, acompanhada por confusão mental e alucinações. Minha crise depressiva foi regada com o mais contundente sentimento de culpa. Uma culpa pelos erros indecifráveis que cometi com pessoas que amava muitíssimo. Naquele momento, fez uma pausa para respirar. Parecia que queria reunir seu ser despedaçado, organizar o pensamento para contar sua história dilacerada. Que erros o vendedor de sonhos cometeu que o desequilibraram? Não era ele forte e generoso? Não viveu o ápice da solidariedade e tolerância? Fui um homem rico, muito rico, e também poderoso. Ultrapassei a todos os da minha geração. Jovens e idosos vinham se aconselhar comigo. Onde eu colocava as mãos, meus negócios prosperavam. Chamavam-me de Midas. Era criativo, ousado, visionário, intuitivo. Não tinha medo de caminhar por terrenos inexplorados. Minha capacidade de me adaptar às intempéries e reagir com mais vigor quando derrotado deixava a todos pasmos. Mas aos poucos, o sucesso que sempre achei que eu controlava passou a me controlar. Me envenenou. Penetrou nos espaços íntimos da minha mente. Assim, sem que me desse conta, perdi minha simplicidade e me tornei um Deus. Um falso Deus. Estávamos pasmos com suas palavras. Será que ele foi mesmo rico? Que poder era esse que ele teve? Será que não está delirando de novo? Não andava com vestes rasgadas? Não dependíamos da benevolência dos outros para sobreviver? Esse é o meu chefinho. Eu não dou tiro errado. Sabia que era milionário. Mas por que vivíamos naquela dureza? Não havia explicação.
Talvez ele tivesse falido como tantos empresários. Mas será que uma falência financeira é capaz de desencadear uma grave doença psíquica? Pode ela levar ao rompimento da sanidade e imergir nos terrenos da loucura? Então ele teve a coragem de confessar. Progredir, competir, ser o primeiro, ser o melhor, ainda que dentro dos limites da ética, era meu alvo. Não queria ser mais um, queria ser único. Eu me tornei uma das mais excelentes máquinas de trabalhar e fazer dinheiro. O problema não é quando possuímos dinheiro, ainda que muito. O problema é quando o dinheiro nos possui. Quando isso ocorreu na minha história, foi que entendi que o dinheiro pode empobrecer. Eu me tornei o mais miserável dos homens. Enquanto o ouvia, fiquei embasbacado diante de um homem supostamente poderoso, mas que tirara a maquiagem, despira as máscaras e honestamente se tornara crítico de si mesmo. Procurei me lembrar dos grandes políticos da história, e não me veio à mente ninguém com tal coragem. Olhei para mim e percebi que também não tinha tal ousadia. Suas palavras audaciosas começaram a me trazer alento. Comecei novamente a admirar o homem que seguíamos. Em seguida nos relatou que ele, sua esposa, seu casal de filhos e mais 2 casais de amigos iriam fazer um ecoturismo, uma excitante viagem de férias para conhecer uma das grandes florestas do planeta que ainda estava preservada. Mas tempo para aquele homem era um artigo escasso. Por isso, ele programou a viagem meses antes, na sua concorrida agenda. Estava tudo certo, mas, como sempre, mais um grande compromisso surgiu. Teve de fazer às pressas uma videoconferência internacional para investidores. Envolvia somas enormes de dinheiro. Sua família e o grupo de amigos adiaram a viagem por um dia para esperá-lo. No dia seguinte, teve de resolver às pressas um negócio que já vinha se arrastando. Tinha de realizar a compra de outra grande empresa, caso contrário, poderia perdê-la para os concorrentes. Centenas de milhões de dólares estavam em jogo. Adiaram outra vez a viagem. No dia em que viajariam, os diretores de sua companhia de petróleo apresentaram uma nova problemática. Decisões fundamentais teriam de ser tomadas. O fato é que, para não adiar a viagem mais uma vez, pedi 1000 desculpas e solicitei que meus filhos, esposa e amigos fossem na frente, que depois iria encontrá-los num voo particular. Minha querida esposa estava inconformada. Julieta, minha adorada filha de 7 anos, apesar de estar entristecida, me beijou e me disse: "Papai, você é o melhor pai do mundo." Fernando, meu amado filho de 9 anos, também me beijou e me disse: "Você é o melhor pai do mundo, o mais ocupado também." Respondi: "Obrigado, meus filhos. Mas um dia o papai terá mais tempo para os melhores filhos do mundo." Então, o vendedor de sonhos mudou o semblante do rosto e deu um grande suspiro e disse: "Mas não deu tempo." Enquanto eu estava na reunião de trabalho, horas depois que pegaram o voo, fui interrompido pela minha secretária, que disse que um grande avião havia caído. Meu coração começou a palpitar. Atento aos noticiários televisivos, entrei em desespero, pois noticiavam que um avião caíra numa densa floresta e não sabiam se havia sobreviventes. Era o avião em que eles estavam. Meu corpo desfaleceu. Chorava inconsoladamente. Perdi tudo o que tinha. Não tinha ar para respirar, solo para caminhar e razão para viver. Entre lágrimas e dor, reuni equipes de resgate, mas não encontraram os corpos deles. O avião tinha se incendiado. E ao menos pude me despedir das pessoas mais importantes da minha vida, olhar nos olhos deles e tocar na sua pele. Parece que não se foram. Do dia para a noite, o homem invejado tornou-se objeto de penúria. O homem imbatível tornou-se o mais frágil dos seres. E como sobremesa da sua indecifrável dor, tinha que lidar diariamente com pensamentos que o torturavam de sentimento de culpa. Os psicólogos que me assistiram queriam eliminar meu sentimento de culpa. Tentaram me dizer que não tive responsabilidade nessa perda. Direta não, mas indireta sim.
Tentaram me proteger em vez de me fazer enfrentar o monstro da culpa, assumi-lo, trabalhá-lo, usá-lo, domesticá-lo. Fiz também alguns tratamentos psiquiátricos. Os medicamentos entravam em meu cérebro, mas não no território da culpa. Não aliviavam minha autopunição. Eram bons profissionais, mas eu era resistente. Eu me enclausurei em meu mundo. Em seguida, continuou a penetrar nos capítulos insólitos do seu passado. E afinal, o que eu construí? Por que não dei prioridade ao que mais amava? Por que nunca tive coragem de fazer uma cirurgia em minha agenda? Quando é tempo de desacelerar? O que é mais inadiável do que a própria vida? O que adianta ganhar todo o ouro do mundo e perder a vida? Que perdas, que peso emocional, que dor insuportável. Enquanto o ouvia, comecei a entender que todos nós, por mais sucesso que tenhamos, perdemos. Ninguém voa para sempre num céu de brigadeiro, ninguém navega eternamente numa lagoa plácida. Uns perdem mais, outros menos. Uns sofrem perdas evitáveis, outros inevitáveis. Uns perdem no teatro social, outros no teatro psíquico. E se alguém conseguir passar ileso pela vida, uma coisa perderá: a juventude. Fui um homem de perdas e segui um mestre em perdas. Mas, de repente, rememorando os últimos meses em que estivéramos juntos, fiquei pasmo. Esse homem está mutilado diante de uma imensa plateia. Mas como conseguia dançar? Por que era o mais alegre dos caminhantes? Por que seu humor nos contagiava? Por que conseguia ser tolerante se a vida lhe fora intolerante? Como vivia suavemente se carregava pesos insuportáveis? Enquanto fazia esses questionamentos, subitamente olhei para os organizadores do evento e os vi abaladíssimos. Parece que eles desconheciam quem era o homem que tinham desmascarado. Não sabiam a verdadeira identidade do psicótico de quem eles tinham debochado. Olhei para a multidão e vi as pessoas chorando, seja porque tinham se conduído dele, seja porque tivessem viajado também pelo território das suas perdas. Nesse ínterim, a professora Jurema segurou minhas mãos e, apertando-as, me perturbou ainda mais. Mas espera aí. Eu conheço essa história. É ele. É ele mesmo, eu tenho certeza, é ele. O que você está me dizendo, professora? É ele. Os pequenos sargentos prepararam uma emboscada para o seu grande general. Como isso é possível? Mas eu não estou entendendo. Afinal, quem é o mestre? É incrível. Ele está pisando no palco que lhe pertence. Então, a minha mente entrou em parafuso, como pipas que sofrem queda livre quando rompem as linhas que a sustentam no ar. Ao repetir a última frase, ele está pisando num palco que é seu, comecei a entender o que a professora queria dizer. Inacreditável. Ele é o proprietário do poderoso grupo Megasoft? Os sargentos prepararam uma armadilha para seu próprio general, pensando que fosse um soldado raso? Isso não é um absurdo? Será que ele está morto? Ou será que ele esteve ilhado? Mas o mestre não criticara drasticamente o líder desse grupo no jantar na casa da professora Jurema? Não é possível, estamos delirando. Um filme começou a rodar em minha mente. Veio-me à memória que o mestre se envolvera em muitos eventos ligados a essa corporação. Ele me resgatara no São Pablo, um edifício do grupo Megasoft, e misteriosamente fora quase baleado nesse edifício. Fora espancado no templo da informática, aparentemente a pedido de um executivo do mesmo grupo, e se calara. Fora caluniado por um jornalista do sistema de comunicação desse grupo e silenciara. Agora era humilhado por líderes da mesma corporação e não se rebelara. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava? Respirei profundamente, tentando ordenar o turbilhão de ideias. Coloquei as mãos no rosto e disse para mim mesmo: isso não pode ser verdade. Ou é? Não pode ser. Somos especialistas em inventar fatos quando estamos estressados. Peguei no braço direito da professora e indaguei: Jurema, como pode um dos homens mais poderosos do planeta dormir debaixo de pontes? Como pode um bilionário comer sobras de alimentos? Isso é o suprassumo da ilógica. Jurema movimentou a cabeça, revelando que estava tão perturbada e confusa quanto eu. E antes que eu me aventurasse a me perder mais ainda no carretel das minhas indagações,
O vendedor de sonhos cruzou as avenidas dos nossos pensamentos e nos disse que, devido às suas dramáticas perdas, suas crises se tornaram tão intensas que começou a perder a racionalidade. Comentou que suas ideias não conseguiam se organizar, recusava-se a se alimentar, corria risco de vida e, por fim, foi internado num hospital psiquiátrico. No hospital, começara a ter a visão fantasmagórica que o filme mostrara. Seu cérebro parecia que iria implodir. Finalmente, ele retomou a história que os organizadores tinham usado para destruí-lo publicamente e contou a segunda parte que certamente desconheciam. Depois do teto, do cofre e de outras estruturas que disputavam agressivamente entre si para mostrar sua supremacia, ouviu outra área da casa se manifestando. Mas dessa vez era uma voz suave, meiga, singela. Era uma voz que sussurrava debaixo da terra e não me aterrorizava. E olhando para a plateia, o mestre afirmou: Era a voz do alicerce. Diferentemente de todas as demais estruturas dessa grande casa, o alicerce não queria ser maior, melhor, nem mais importante. Queria ser apenas reconhecido como parte do conjunto. Eu me esforçava para entender o que o misterioso homem que eu seguira queria revelar, mas era difícil. Até que ele começou a clarear o nosso intelecto. Mas ao ouvir a voz do alicerce, todas as partes o condenaram veementemente. O cofre foi o primeiro. Saturado de orgulho, disse: Você nos envergonha, pois é a parte mais suja desta casa. O teto, embriagado de soberba, o desprezou, dizendo: Jamais alguém que entrou nesta casa perguntou sobre o alicerce. Você não merece destaque. As obras de arte declararam arrogantemente: Você é indigno de reivindicar seu valor. Assuma sua posição inferior. A mobília foi taxativa. Você é insignificante. Olhe para onde está localizado. E assim, o alicerce foi rejeitado por todas as demais estruturas dessa casa. Humilhado, rechaçado e sem espaço para continuar fazendo parte daquela construção, resolveu deixá-la. E qual foi o resultado? A casa desabou! Sim, a casa desmoronou. A minha casa, que representa a minha personalidade, desmoronou porque desprezei o meu alicerce. Quando desabou, eu briguei com Deus. Gritei: Quem é você que silencia diante do meu caos? Você não intervém porque não existe? Ou existe e não se importa com a humanidade? Briguei com os psiquiatras e psicólogos, briguei com as teorias psicológicas e com os medicamentos, briguei com a vida. Achei-a injusta comigo, um poço de incertezas. Briguei com os meus bens, briguei com o tempo, enfim, com tudo e com todos. Mas quando o alicerce se manifestou, fui iluminado. Tive um grande insight. Compreendi que estava profundamente errado. Antes de tudo, havia brigado com o meu alicerce. Havia atirado no lixo os meus principais valores, as minhas prioridades. Diante dessa explanação, começávamos a entender um pouco alguns dos segredos desse fascinante vendedor de sonhos. Sem meias palavras, ele começou a interpretar a sua visão alucinatória. Disse que valorizava muitíssimo o poder financeiro representado pelo cofre. Dera importância fenomenal à sua capacidade intelectual para suportar os desafios representada pelo teto. Exaltar o prestígio social e a fama representado pelas obras de arte. Regalar-se no conforto e nos prazeres da vida representados pela mobília. Mas eu traí e neguei meus alicerces. Coloquei o amor dos meus filhos e de minha esposa debaixo do tapete das minhas atividades e preocupações. Dei tudo para eles. Só que me esqueci de dar o que para mim era um detalhe, mas para eles era fundamental. A mim mesmo. Meus amigos ficaram em terceiro plano, meus sonhos em último. Como é possível ser um bom pai, um bom amante e um bom amigo se as pessoas que amamos estão fora da nossa agenda? Só um hipócrita acreditaria nisso. Eu fui um hipócrita, um notável hipócrita que muitos admiravam e em quem se espelhavam. Disse com intrepidez que escondia seus erros, suas falhas, suas atitudes estúpidas, que representavam a parte suja do seu alicerce,
mas que eram fundamentais para a estrutura da sua personalidade. Agora, entendo o que ele queria dizer com o pensamento. Quem não reconhece suas mazelas tem uma dívida impagável consigo mesmo. Esfacela a sua humanidade. Ao ouvir suas cortantes palavras, comecei a compreender o homem que me arrebatara. Não podia ser um homem comum. Tinha de ser mais do que um pensador, mais do que uma mente brilhante, uma cultura incomum. Pois um homem com tais características poderia ter minha admiração, mas não me cativaria, não aplanaria meu ego infectado de orgulho. Tinha de ser alguém que visitara os vales escabrosos do medo, que se atolara no charco dos conflitos psíquicos e sociais, que fora dilacerado pelos predadores da mente e se perdera nos labirintos da loucura. E depois de tudo isso se reconstruíra com uma força incomum e escrevera um romance com a própria existência. Sim, tal homem é que eu seguira. Suas ideias eram penetrantes como as de um filósofo e seu humor vibrante como de um palhaço. Suas reações eram paradoxais, flutuavam entre os extremos. Era procurado por ícones da sociedade, mas não fazia diferença entre uma prostituta e um puritano, entre um intelectual e um doente mental. Sua sensibilidade chocava-nos. Toda vez que via uma pessoa presa pela polícia diante das câmeras de TV, ela escondia o rosto, queria proteger sua imagem. O homem que estava à minha frente não se escondia. Lembro-me do que dissera ao psiquiatra no edifício em que nos conhecemos, que havia 2 tipos de loucura, e ousara dizer que a dele era visível. Agora, quando lhe haviam preparado com a nossa ajuda a mais desumana emboscada, ele, sem vergonha do seu passado, novamente declarara suas chagas diante de mais de 50.000 pessoas. Sua honestidade, de fato, era cristalina. Quando o ouvi confessar que traíra seu alicerce, minha mente foi invadida por fenômenos sociológicos. Quem não é traidor? Que puritano não é, em alguns momentos, um crápula consigo mesmo? Que religioso não trai a Deus com sua soberba e suas intenções subjacentes? Que idealista não fere seus ideais políticos em nome de interesses subterrâneos? Que ser humano não traz sua saúde por algumas horas trabalhadas a mais? Quem não traz seu sono por transformar a cama em um leito de tensões? Quem não trai os filhos por suas ambições, com argumentos de que trabalha para eles? Quem não trai o amor do homem ou da mulher de sua vida com seus pré-julgamentos ou pela escassez de diálogo e tolerância? Traímos a ciência com nossas verdades absolutas. Traímos nossos alunos com nossa incapacidade de ouvi-los. Traímos a natureza com nosso desenvolvimento. Como o mestre nos alertou, traímos a humanidade quando hasteamos a bandeira de que somos judeus, palestinos, americanos, europeus, chineses, brancos, negros, cristãos, muçulmanos. Somos todos traidores que precisam desesperadamente comprar sonhos. A realidade é que temos todos um Judas alojado em nossa psique, especialista em esconder seu alicerce debaixo do tapete do ativismo, da ética, da moralidade, da justiça social. Era como se ele lesse os meus pensamentos. Percebendo minha introspecção, o mestre fitou meus olhos e depois elevou os dele para a plateia. Interpretar a visão, que não importa que alguns chamem de alucinação, me fez reconhecer que meu adoecimento psíquico era muito anterior às minhas perdas. Cuidado, senhoras e senhores. Quem lhes fala é um desvairado de longa data. A plateia saiu do estado de comoção para o sorriso e gargalhadas. Era uma cena difícil de descrever. Depois que tive ciência de que havia traído meus alicerces, eu precisava encontrar os fundamentos da minha personalidade. Foi então que saí do hospital sozinho e me isolei por um longo período para procurar por mim mesmo. Foi uma longa trajetória. Perdi-me muitas vezes durante o percurso. Após esse tempo, saí do meu casulo e me tornei uma pequena andorinha que plana sobre as ruas e avenidas, estimulando as pessoas a procurarem seu próprio ser. Mas cuidado, amigos. Essa loucura é contagiante. As pessoas sorriram novamente e romperam em aplausos, como se aspirassem a esse contágio, tal qual eu, Bartolomeu, Barnabé, Jurema, Mônica, Dimas e tantos outros. Recordo como se fosse hoje o dia em que, querendo eu desistir de tudo, ele me bombardeou com uma poesia cujos pensamentos me fizeram reconciliar-me com os meus alicerces.
Até hoje, alguns desses pensamentos ecoam em minha mente. Seja anulado no parêntese do tempo o dia em que este homem nasceu. Que na manhã desse dia sejam dissipados os orvalhos que umedeciam a relva. Que a noite em que este homem foi concebido seja usurpada pela angústia. Resgate-se dessa noite o brilho das estrelas que pontilhavam o céu. Recolham-se de sua infância seus sorrisos e seus medos. Anulem-se da sua meninice suas peripécias e suas aventuras. Risquem-se da sua maturidade seus sonhos e pesadelos, sua lucidez e suas loucuras. Fomos contagiados por um vendedor de sonhos e ideias que nos ensinou a não negar o que somos. Antes desse contágio, éramos todos normais, estávamos todos doentes. Queríamos de alguma forma ser deuses, sem saber que ser Deus é andar sobrecarregado, tenso, pesado, com um compromisso neurótico de ser perfeito, de se preocupar com a imagem social, de dar importância vital para a opinião alheia, de se cobrar, se punir, exigir. Perdemos a leveza do ser. Parecíamos zumbis engessados pelos nossos pensamentos estreitos. Fomos educados para trabalhar, crescer, progredir e, infelizmente, também para ser especialistas em trair a nossa essência no diminuto parêntese do tempo em que existimos. Em que fábrica de loucura vivemos? Depois de revelar e interpretar a história da grande casa, o mestre, sob forte inspiração, proferiu suas últimas ideias. Mais uma vez não exaltou sua grandeza, mas sua pequenez. Mais uma vez fez poesia no deserto, quando seus lábios ainda estavam sedentos. Olhou para o vazio como se estivesse em outra esfera e confundiu nossa mente. Demonstrou um relacionamento informal diante de um Deus desconhecido para mim. Deus, quem és tu? Por que escondes sua face atrás do lençol do tempo e não acusas as minhas insanidades? Falta-me sabedoria, e tu o sabes muito bem. Com os pés piso na superfície do solo, mas com a mente caminho na superfície do conhecimento. Estou mortalmente abatido pela soberba, achando que sei alguma coisa. Até quando digo que não sei, manifesto minha soberba de que sei que não sei. Após essas palavras, abaixou os olhos, observou rapidamente os líderes que o odiavam e depois a plateia, e fez um discurso filosófico que penetrou sorrateiramente nos recônditos do nosso ser. A vida é longuíssima para se errar, mas assombrosamente curta para se viver. A consciência da brevidade da vida perturba a vaidade dos meus neurônios e me faz ver que sou um caminhante que cintila nas curvas da existência e se dissipa aos primeiros raios do tempo. Nesse breve intervalo entre cintilar e dissipar, ando à procura de quem sou. Procurei-me em muitos lugares, mas me achei num lugar anônimo, no único lugar onde as vaias e os aplausos são a mesma coisa, o único lugar onde ninguém pode entrar sem permitirmos, nem nós mesmos. Ah, se eu pudesse retornar no tempo, conquistaria menos poder e teria mais poder de conquistar. Beberia algumas doses de irresponsabilidade, me colocaria menos como aparelho de resolver problemas e me permitiria relaxar, pensar no abstrato, refletir sobre os mistérios que me cercam. Se eu pudesse retornar no tempo, procuraria meus amigos da juventude. Onde estão? Quem está vivo? Eu os procuraria e reviveria as experiências singelas colhidas no jardim da simplicidade, onde não havia as ervas daninhas do status, nem a sedução do poder financeiro.
Se eu pudesse retornar, daria mais telefonemas para a mulher da minha vida nos intervalos das reuniões. Procuraria ser um profissional mais estúpido e um amante mais intenso. Seria mais bem-humorado e menos pragmático, menos lógico e mais romântico. Escreveria poesias tolas de amor. Diria mais vezes, eu te amo. Reconheceria sem medo. Perdoe-me por trocá-la pelas reuniões de trabalho. Não desista de mim. Ah, se eu pudesse retornar nas asas do tempo. Beijaria mais meus filhos, brincaria muito mais, curtiria sua infância como a terra seca absorve a água. Sairia na chuva com eles, andaria descalço na terra, subiria em árvores. Teria menos medo que se ferissem e se gripassem e mais medo de que se contaminassem com o sistema social. Seria mais livre no presente e menos escravo do futuro. Trabalharia menos para lhes dar o mundo e me esforçaria muito mais para lhes dar o meu mundo. Enquanto falava, o mestre observava atentamente o esplendoroso estádio, suas colunas, seu teto, seu assento. Se eu pudesse retornar no tempo, daria todo o meu dinheiro para ter mais um dia com eles e faria desse dia um momento eterno. Mas eles se foram. As únicas vozes que ouço são as que ficaram ocultas nos escombros da minha memória. Papai, você é o melhor pai do mundo, mas o mais ocupado também. Naquele momento, o mestre chorava muito, ratificando que os grandes homens também choram. O passado é meu algoz. Não me permite o retorno. Mas o presente levanta generosamente meu semblante descaído e me faz enxergar que não posso mudar o que fui, mas posso construir o que serei. Podem me chamar de louco, psicótico, maluco, não importa. O que importa é que, como todo mortal, um dia terminarei o show da existência no pequeno palco de um túmulo diante de uma plateia em lágrimas. Ah, esse último pensamento tocou as raízes da minha mente. Nesse dia, não quero que digam, eis que nesse túmulo repousa um homem rico, famoso e poderoso, cujos feitos estão nos anais da história. E nem que digam, eis que jaz nele um homem ético e justo, pois isso é mera obrigação. Mas espero que digam, eis que nesse túmulo repousa um simples caminhante que entendeu um pouco o que é ser um ser humano, que aprendeu um pouco a ser apaixonado pela humanidade e conseguiu um pouco vender sonhos para outros passantes. Naquele momento, deu as costas para a plateia e saiu sem se despedir. A multidão presente no estádio rompeu o silêncio, levantou-se e começou a aplaudi-lo ininterruptamente. E os seus discípulos não suportaram, choraram da mesma forma. Estávamos aprendendo também a perder o medo de nos emocionar em público. Os seus supostos inimigos também se levantaram. 2 deles o aplaudiram. O diretor-presidente ficou inerte. Não sabia onde enfiar a cara. De repente, um garoto rompeu o esquema de segurança, subiu no palco e correu atrás dele. Deu-lhe um abraço afetivo e prolongado. Era Antônio, o jovem de 12 anos que estivera desesperado no velório do seu pai. Aquele velório que o vendedor de sonhos havia transformado num ato solene de homenagem. Assim, depois do abraço, o menino revelou. Eu perdi o meu pai, mas você me ensinou a não perder a fé na vida. Muito obrigado. O mestre olhou para o jovem e o surpreendeu. Eu perdi os meus filhos. Mas você também me ensinou a não perder a fé na vida. Muito obrigado, rapaz. Será que eu posso seguir você? Há quanto tempo a escola está em você? Eu estou na 6ª série. Você não entendeu a pergunta. Eu não disse em que ano você está na escola. Eu perguntei há quanto tempo a escola está em você. Eu, um professor que havia feito da arte de ensinar meu mundo, nunca vi alguém formular essa pergunta, ainda mais a um jovem. O garoto ficou perdido. Não estou entendendo essa sua pergunta. Pois no dia em que entender, você se tornará um vendedor de sonhos tal como eu. E nas horas disponíveis poderá me seguir. O jovem saiu pensativo e confuso do palco.
Mas enquanto caminhava, um fenômeno aconteceu. Sua mente foi iluminada. A câmera do estádio o filmava. Ela captou a mudança do seu semblante. Estava irradiante de alegria. Em vez de ir para o seu lugar, ele se juntou a nós. Todos queríamos entender o que ocorrera, mas não entendemos naquele momento. Então o mestre continuou a sair. E ele partiu sem direção, sem agenda, vivendo cada dia sem pressa, sem mapa, como o vento que sopra e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Dessa vez, ele saiu sem nos convidar a segui-lo, e nós ficamos profundamente entristecidos. Afinal, será que nos separaremos para sempre? Será que o sonho de vender sonhos acabou? O que nós faremos? Para onde é que nós vamos? Escreverei outras histórias? Não sabemos. Só sabemos que somos meninos brincando no anfiteatro do tempo e que entendem muito pouco os mistérios da existência. Quem realmente é o mestre? De onde procede? Qual a sua formação acadêmica? É ele um dos homens mais poderosos do mundo ou um miserável com uma inteligência incomum? Também continuamos sem saber até este momento, mas não importa. O que importa é que rompemos o cárcere da rotina. Também saímos do casulo e nos tornamos pequenos caminhantes. Bartolomeu e Barnabé tocaram em meus ombros. Não sei se haviam entendido tudo o que ocorrera no estádio ou se não entenderam nada. Honestos disseram para mim: Não siga a gente. Estamos perdidos. Perdidíssimos. Não siga a gente não. Siga não. Eu abracei os dois calorosamente. Aprendi a amar homens de um modo não previsto nos textos de psicologia e sociologia. Apesar das incertezas em relação ao nosso futuro, olhamos uns para os outros durante algum tempo. Eu adoro essa vida! Os demais membros do grupo se juntaram ao abraço. Talvez estivéssemos nos despedindo ali para sempre. Mas no último passo, antes de sair do palco, o mestre se virou e olhou para nós. Os nossos olhares se cruzaram de forma lenta e intensa. E as nossas retinas entraram em êxtase diante daquela imagem. Imediatamente nosso sonho se reacendeu. Entramos no palco e saímos em seu encalço, sabendo que imprevisíveis aventuras estariam à nossa frente e vendavais inesperados também. Saímos euforicamente cantando a nossa canção. Sou apenas um caminhante que perdeu o medo de se perder. Estou seguro de que sou imperfeito. Podem me chamar de louco, podem zombar das minhas ideias, não importa. O que importa é que sou um caminhante que vende sonhos para os passantes. Não tenho bússola nem agenda, não tenho nada, mas tenho tudo. Sou apenas um caminhante à procura de mim mesmo. Ouça também outros sucessos de Augusto Cury apresentados pela Plugme. 12 semanas para mudar uma vida. Esta obra é um programa baseado nas 12 leis essenciais para a qualidade de vida. Augusto Cury apresenta ferramentas psicológicas que contribuem para educar a emoção, prevenir a ansiedade, administrar os pensamentos, libertar a criatividade, reeditar o filme do inconsciente e ser autor da sua história. Maria, a maior educadora da história. Quem foi Maria? O que ela tinha de especial? Agora o autor analisa do ponto de vista da psicologia, psiquiatria e pedagogia sua personalidade e, em especial, os 10 princípios que ela utilizou na educação do menino Jesus. Não é uma análise nem católica nem protestante, mas investigativa.
o futuro da humanidade. Uma história de esperança e de luta contra as injustiças, este romance é a saga de um desbravador de sonhos, de um poeta da vida, de um homem disposto a correr todos os riscos em nome daquilo que ama e acredita. Treinando a emoção para ser feliz. Nesta obra, Augusto Cury mostra como treinar a emoção para tornar-se feliz e tranquilo, gerenciar os pensamentos, superar a ansiedade e descobrir coragem na dor, força na fragilidade e lições no fracasso. O Vendedor de Sonhos. Um homem desconhecido tenta salvar da morte um suicida. Ninguém sabe de onde ele veio, o nome dele ou sua história. Grita aos quatro ventos que as sociedades modernas se converteram num hospício global. Será ele um sábio ou um louco? Este romance nos fará rir, chorar e pensar muito. O Código da Inteligência. Esta obra descreve de maneira instigante os códigos do eu como gestor psíquico, da intuição criativa, da autocrítica, do altruísmo, da resiliência. Esses códigos são capazes de estimular tanto jovens como adultos a libertar a criatividade, expandir a arte de pensar, desenvolver saúde psíquica e a excelência profissional. Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Você vai perceber que os filhos brilhantes e os alunos fascinantes não são sempre os bem comportados, os que não falham, não choram ou não tropeçam, mas aqueles que aprendem a desenvolver consciência crítica, decidir seus caminhos, trabalhar seus erros, construir tolerância.